A raiva é um território único no mundo emocional dos homens. Para muitos, é o único espaço que eles têm permissão para explorar sem um mapa de vergonha ou uma bússola apontando para a culpa. Pensa nisso por um instante. A tristeza costuma ser vista como fraqueza, uma rachadura na armadura masculina que precisa ser fechada imediatamente. Chorar é visto como uma rendição, um sinal de que o homem perdeu o controle sobre sua própria fortaleza interna. O medo é tratado como uma vergonha profunda e silenciosa, um segredo que precisa ser enterrado tão fundo que até o próprio homem esquece que ele existe. Essas emoções são proibidas, trancadas nos calabouços da mente, onde não podem ver a luz do dia. Mas a raiva é diferente. A raiva recebe um passe livre. A sociedade, nas suas regras não ditas para os homens, criou uma exceção especial para essa emoção explosiva e ardente. Ela não só é tolerada, mas muitas vezes incentivada, até celebrada como um sinal de poder. Quando a voz de um homem se eleva pela raiva, isso pode ser interpretado como força. Quando seus punhos se fecham e o maxilar se contrai, é visto como sinal de virilidade, uma reação primitiva que comprova sua masculinidade. Ele não é visto como fraco ou fora de controle, mas como alguém pronto para reagir, para defender, para ser o que um homem de verdade deveria ser. Esse é o roteiro que entregamos aos meninos desde cedo. Essa aceitação da raiva cria um desequilíbrio perigoso. Ela se torna a única válvula socialmente aceita para um oceano de sentimentos não ditos. Toda frustração, toda decepção, toda dor ou medo é canalizada por esse funil estreito. A raiva vira o idioma padrão, o único vocabulário que o homem aprende a usar quando sua alma tenta falar. É uma forma poderosa, direta e aparentemente eficaz de se comunicar, exigindo atenção e respeito. Ele aprende que, quando está com raiva, as pessoas escutam. Podem até ter medo, mas escutam. E assim, o padrão se estabelece, reforçando a ideia de que a raiva não é só uma emoção. É uma ferramenta para navegar pelo mundo. O problema é que essa estratégia de uma única emoção se apoia em uma base frágil. Embora pareça uma demonstração de força no momento, é uma forma profundamente limitante de existir. Um homem que só sabe expressar raiva é um homem analfabeto emocionalmente em todos os outros aspectos da vida. Ele se desconecta do espectro completo da experiência humana, incapaz de se conectar com sua própria vulnerabilidade ou com a dos outros. Aquilo que ele aprendeu a usar como escudo, como símbolo de poder, aos poucos se transforma em um muro, isolando-o de conexões genuínas, de compreensão verdadeira e, no fim das contas, dele mesmo. É um paradoxo da masculinidade moderna. A história que contamos sobre a raiva masculina é envolvente. A gente a enxerga como sinal de decisão, de liderança, de não recuar diante de um desafio. É a reação de um homem, uma demonstração crua e autêntica de poder. Mas esse enredo tem um lado sombrio, um custo oculto que raramente discutimos. Aquilo que aprendemos a chamar de força pode, e muitas vezes, se transforma em algo bem mais sombrio. Pode virar uma força de pura destruição, um incêndio que consome tudo à sua volta, deixando apenas cinzas e arrependimento. O que começa como escudo rapidamente se transforma em arma apontada para quem amamos. E, no fim, para nós mesmos. Pensa nas consequências que se espalham a partir dessa emoção única e sem controle. Ela é a raiz de tanta dor nos relacionamentos, nas famílias e nas comunidades. A raiva que é elogiada como virilidade é a mesma que leva a portas batidas, insultos gritados e confiança destruída. É a mesma raiva que pode escalar para a violência física, deixando cicatrizes permanentes, visíveis e invisíveis. É a raiva que envenena o ambiente em casa, transformando um lugar de refúgio em campo de batalha, onde crianças aprendem a pisar em ovos e parceiros aprendem a esconder seus sentimentos. Essa suposta força vira catalisador de uma solidão profunda e duradoura. Além disso, o dano não é só externo.
O homem que engole todas as outras emoções, só para deixá-las explodir em forma de raiva, está travando uma guerra contra seu próprio corpo e mente. O estado constante de alerta, a adrenalina e o cortisol correndo pelo corpo, cobram um preço físico. Isso leva a estresse crônico, pressão alta, problemas cardíacos e sistema imunológico enfraquecido. A raiva que ele pensa estar direcionando para fora também o consome por dentro. Emocionalmente, ele vira um estranho para si mesmo, desconectado do próprio mundo interior. A solidão que ele cria ao redor é espelhada por uma solidão profunda e dolorida dentro de si. Esse é o grande paradoxo da raiva masculina. O que nos ensinaram a abraçar como fonte de poder é, na verdade, um caminho para doença, isolamento e sofrimento profundo. O homem que depende só da raiva para viver não é forte, ele é frágil. Ele não está no controle. Ele é controlado por um único impulso avassalador. Ele não está construindo uma vida. Está lentamente desmontando tudo, pedaço por pedaço, explosão por explosão. A força que nos prometeram se revela um presente de grego, trazendo dentro de si as sementes da nossa própria destruição, só esperando o momento certo para devastar tudo o que mais amamos. Vamos deixar uma coisa bem clara. A raiva em si não é o inimigo. Ela não é um defeito monstruoso que precisa ser arrancado de dentro da gente. A raiva é uma emoção primária, uma resposta natural e biológica gravada em nosso DNA para a nossa sobrevivência. É tão humana quanto respirar, tão essencial quanto sentir alegria ou tristeza. Esse sentimento poderoso tem um papel crucial. Ele é nosso alarme interno, um sinal de alerta que acende quando um limite é ultrapassado ou um valor central é ameaçado. É a voz que grita lá de dentro, avisando que algo está errado, que uma linha foi cruzada e que é preciso agir para se proteger. Pensa nela como um guardião parado nos portões da sua alma. O trabalho dela é te alertar sobre perigo, injustiça, desrespeito. Quando alguém traz sua confiança, a raiva é o sentimento que te lembra que sua confiança é valiosa e não deve ser tratada de qualquer jeito. Quando você vê um ato de crueldade, a raiva é a bússola moral apontando para a justiça, exigindo que o erro seja corrigido. Ela fornece a energia bruta necessária para se posicionar, para defender quem você ama ou lutar por uma causa em que acredita. Nesse sentido, a raiva não é só uma emoção. É uma fonte de força protetora profunda. É uma mensageira vital, trazendo um recado urgente do seu eu interior. O verdadeiro problema, a origem de tanta dor e destruição, não está no sentimento de raiva em si. O problema começa quando a raiva deixa de ser uma entre tantas vozes do nosso coral emocional e vira a única solista no palco, abafando todos os outros instrumentos. O problema aparece quando ela deixa de ser mensageira para virar tirana, de instinto protetor para o único idioma que você sabe falar. Quando toda frustração, todo medo, toda tristeza passa pelo filtro da raiva, você perde a capacidade de entender os detalhes da sua própria experiência. Fica só com uma ferramenta bruta, onde antes tinha um kit completo de respostas emocionais. Um homem que só sabe sentir raiva, de certa forma, esqueceu como conversar com a própria alma. Ele se desconecta das correntes mais ricas e profundas do seu coração. Não consegue mais ouvir os sussurros da vulnerabilidade, o chamado suave da compaixão ou as notas tristes do luto. Seu mundo emocional, que deveria ser um ecossistema vibrante e diverso, vira um deserto árido onde só o cacto da raiva sobrevive. Isso não é força. É uma forma profunda de pobreza autoimposta. Ele passa a viver uma vida em preto e branco, cego ao espectro completo do que significa ser humano, e essa é a verdadeira tragédia. Porque transformamos a raiva na única emoção forte e aceitável, ela aprendeu a ser mestre do disfarce. Raramente aparece na sua forma mais pura, de explosão evidente. Muito mais comum é ela usar uma máscara,
se infiltrando nas brechas do nosso dia a dia de maneiras sutis e corrosivas. Ela vira o pano de fundo da nossa existência, um zumbido constante de insatisfação que a gente confunde com um dia ruim ou estresse. Nem percebemos que é raiva, até que ela já tenha causado estragos, envenenando nossas relações e nossa paz de espírito. Aprender a reconhecer esses disfarces é o primeiro passo para retomar o controle do nosso mundo emocional. Um dos disfarces mais comuns é a irritação constante. É aquela sensação de estar sempre no limite, onde o menor incômodo parece um ataque pessoal. O café que derrama, o Wi-Fi que cai, a pessoa que anda devagar na sua frente, tudo vira gatilho para uma onda desproporcional de frustração. Não é só impaciência, é um sinal de uma raiva mais profunda, fervendo logo abaixo da superfície, procurando qualquer saída para aliviar a pressão. É a raiva por um problema maior na vida, o trabalho, o relacionamento, se deslocando para pequenas irritações cotidianas, porque elas parecem mais seguras de atacar. Outro disfarce frequente é a impaciência, especialmente em situações que não podemos controlar. Pensa na fúria que pode crescer no trânsito, um sinal vermelho te prendendo, ou o estresse intenso que explode ao lidar com seus filhos. O leite derramado ou a recusa de uma criança em ir para a cama não são atos de guerra, mas às vezes reagimos como se fossem. Muitas vezes, é raiva pela nossa própria sensação de impotência, redirecionada para o alvo mais fácil. Não é sobre o engarrafamento ou a bagunça da criança, é sobre uma frustração mais profunda, com a falta de controle sobre a própria vida, a carreira ou o futuro. Talvez o disfarce mais perigoso seja o distanciamento frio e distante, especialmente com o parceiro ou parceira. Esse é o famoso tratamento do silêncio, o afastamento emocional, as respostas monossilábicas. Parece o oposto de uma explosão, mas é tão destrutivo quanto. Esse gelo é uma forma de raiva passiva, uma maneira de punir alguém sem levantar a voz. Cria-se um muro de gelo ao redor, afastando a pessoa que quer se conectar. Essa armadura fria é só mais uma forma de raiva não expressa, congelando aos poucos o calor e a intimidade do relacionamento, até restar apenas um silêncio oco e solitário. Reconhecer essas máscaras é fundamental, pois elas são sintomas de um desequilíbrio emocional mais profundo. O ciclo da raiva reprimida nos homens muitas vezes segue um padrão previsível, trágico e repetitivo, uma dança de 4 passos rumo à autodestruição emocional. Tudo começa com uma regra fundamental ensinada a tantos meninos: homem não mostra vulnerabilidade. Então, o primeiro passo é simples, mas devastador. Um homem sente algo profundamente. Pode ser tristeza por uma perda, medo do fracasso ou vergonha de um erro. Mas o condicionamento interno entra em ação imediatamente, gritando que esses sentimentos são inaceitáveis. Ele não pode chorar, não pode admitir que está com medo, não pode mostrar que está machucado. O único caminho adiante, aquele para o qual foi treinado, é reprimir, empurrar para o fundo da alma, esperando que desapareça. O segundo passo é a consequência inevitável do primeiro. Emoções são energia. Elas não podem ser destruídas, só transformadas ou redirecionadas. Quando um homem engole a própria dor, ela não desaparece simplesmente. Ela começa a azedar e fermentar dentro dele, endurecendo o coração e acumulando uma enorme pressão interna. Ele se torna uma panela de pressão ambulante, com o calor aumentando cada vez mais. Cada nova frustração, cada pequena irritação, adiciona mais combustível ao fogo. Ele pode parecer calmo na superfície, estoico e inabalável, mas por baixo dessa fachada, uma tempestade está se formando. Esse processo de endurecimento o torna frágil, roubando sua flexibilidade emocional até que esteja a um passo de se despedaçar completamente. Isso leva diretamente ao terceiro passo, a explosão. A pressão se torna grande demais para ser contida e precisa ser liberada.
Como a raiva é a única saída permitida, é nessa forma que ela aparece. Ela irrompe com força vulcânica, muitas vezes desencadeada por algo completamente trivial. Um chaveiro perdido, um comentário mal interpretado, um pequeno desentendimento. A reação é totalmente desproporcional ao gatilho, porque carrega o peso de toda a tristeza, medo e vergonha reprimidos. É o momento em que o homem grita, soca a parede ou diz algo irreparavelmente cruel. Ele finalmente solta a pressão, mas da forma mais destrutiva possível. O passo final desse ciclo perverso é o que vem depois da explosão. Quando a raiva passa, ela dá lugar a uma enxurrada de culpa e vergonha. Ele vê a dor nos olhos do parceiro, o medo no rosto dos filhos ou os estragos causados pelas próprias ações. Sente um profundo remorso por ter perdido o controle, mas como ainda não tem a linguagem emocional para processar esses sentimentos, se fecha, isola-se, convencido de que é um monstro, um homem quebrado e perigoso de se conviver. Esse isolamento só reforça sua solidão e a crença inicial de que precisa esconder o que sente, preparando o terreno para o ciclo começar tudo de novo. O ciclo da raiva deixa destruição. Relacionamentos desfeitos, famílias partidas, corações feridos. A explosão constante afasta quem mais se ama, tornando impossível construir confiança ou estabilidade. O homem se isola, tornando-se o arquiteto da própria solidão. A raiva não transformada vira arma, mesmo sem intenção, e se espalha, atinge os outros ou corrói por dentro. O preço é alto: ansiedade, depressão, doenças, um vazio crescente. Por fora, pode parecer forte. Por dentro, está em ruínas. O ciclo é autodestrutivo. A raiva sempre encontra um alvo, seja nos outros ou em si mesmo. Mesmo tentando proteger quem ama, acaba se ferindo. A raiva não enfrentada se volta contra você, destruindo em silêncio ou em explosão. No fim, ou você transforma a raiva, ou ela transforma sua vida em ruínas. Para entender a raiva masculina, é preciso olhar além da explosão. A raiva é o guarda-costas da dor, protegendo sentimentos de medo, vergonha e abandono. Por trás do fogo, há sempre uma ferida antiga, muitas vezes invisível. Muitos homens preferem destruir ao redor do que encarar a própria vulnerabilidade. A raiva parece forte, a dor, fraca e proibida. Por isso, a psique escolhe o escudo da fúria. Quando encontrar raiva, busque a dor que ela esconde. Não é para justificar, mas para compreender e curar. O verdadeiro trabalho é atravessar o guarda e cuidar da ferida. Veja João, pai e marido, bem-sucedido por fora, mas em casa, dominado pela raiva. Gritava com o filho por pequenas coisas, sentia culpa, mas não conseguia parar. Na terapia, descobriu que antes da raiva vinha o medo. Medo de ser desrespeitado, de não ser visto como homem. Esse medo era antigo, vindo de um pai crítico e distante. Toda a desobediência do filho reativava a velha ferida de humilhação. João percebeu. Sua raiva nunca foi sobre o filho, mas sobre o menino ferido dentro dele. Gritava para controlar a própria dor, não o filho. A raiva era uma armadura contra o medo de repetir a própria história. Por trás de tanta raiva masculina, há medo não resolvido. Não é força, é um grito de socorro. A transformação começa com curiosidade. Dê nome à sua raiva. Em vez de explodir ou engolir, pergunte: do que estou com raiva? Nomear a emoção tira seu poder destrutivo e traz clareza. Descubra se é medo, vergonha, sensação de injustiça. Assim, a raiva deixa de ser um monstro no escuro e vira um problema enfrentável. A energia antes explosiva pode ser canalizada para soluções reais. Não é fácil, exige prática e autoconhecimento. Cada vez que nomeia sua raiva, você enfraquece seu domínio. A raiva vira mensageira, não sentença. Não? Identificou a raiva? O próximo passo é criar espaço entre sentir e agir. Use a pausa consciente. Respire fundo, conte até 4. Expire devagar.
Essa pausa acalma o corpo e devolve o controle racional. No espaço da pausa, nasce a escolha: responder, não reagir. Outra ferramenta: escreva sua raiva antes de agir. No papel, desabafe sem filtro. Libere a pressão sem ferir ninguém. Escrever clareia pensamentos e revela a raiz da emoção. Ler depois pode mostrar o exagero do momento. O papel vira espelho, evitando arrependimentos. Transforme o impulso destrutivo em autodescoberta e preservação. Depois de criar espaço através da respiração e da escrita, a energia bruta da raiva ainda precisa ser direcionada para algum lugar. Se ficar parada dentro de você, ela vira um veneno lento, que se manifesta como amargura, ressentimento ou até depressão. O terceiro conjunto de ferramentas envolve transformar essa energia através do movimento físico e da comunicação consciente. O seu corpo foi feito para se mover, e a raiva é uma energia primitiva que exige uma saída física. Canalizá-la para uma ação construtiva é uma das formas mais saudáveis de processar esse sentimento. Isso não significa sair socando uma parede. Significa usar essa energia com um propósito. Corra forte, levante pesos, corte lenha ou use um saco de pancadas. Esse tipo de esforço físico não é distração, é transformação. Quando você movimenta o corpo com intensidade, metaboliza os hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, que estão circulando nas suas veias. Você está literalmente queimando o combustível da sua raiva de um jeito que fortalece seu corpo, em vez de prejudicar seus relacionamentos. A sensação de exaustão após um treino pesado geralmente vem acompanhada de uma clareza mental e uma paz emocional profundas. Você pegou a energia caótica e destrutiva da raiva e a transformou em força e resiliência. Você honrou a energia da emoção, em vez de tentar negá-la, dando a ela uma saída segura e produtiva do seu sistema. Por fim, quando a tempestade já passou e você está pronto para lidar com a situação que te provocou, é preciso aprender a se comunicar de forma consciente. Isso significa mudar da acusação para a expressão. Em vez de atacar dizendo, "Você é tão preguiçoso" ou "Você sempre me irrita", frases que colocam o outro na defensiva, aprenda a falar sobre a sua própria experiência. Use frases começando por "eu" para assumir seus sentimentos. Por exemplo, "Eu me sinto desrespeitado quando minhas contribuições não são reconhecidas", ou "Eu fico ansioso quando nossos planos mudam de última hora". Essa abordagem não é sinal de fraqueza, é sinal de muita força emocional e autoconhecimento. Esse tipo de comunicação muda toda a dinâmica do conflito. Transforma uma batalha em um convite ao diálogo e à compreensão. Você não está mais culpando o outro pelos seus sentimentos. Está apenas explicando sua reação interna diante das ações dele. Isso dá à outra pessoa a chance de entender seu lado sem se sentir atacada, abrindo espaço para uma solução colaborativa, em vez de uma briga destrutiva. Esse é o passo final do processo alquímico, transformar a energia bruta da raiva não só em poder pessoal, mas em uma ferramenta para construir conexões mais profundas, honestas e resilientes com as pessoas que mais importam na sua vida. Nós percorremos juntos o terreno difícil da raiva masculina, desde suas origens como uma emoção proibida, até seus ciclos destrutivos e a dor oculta que ela protege. Vimos como essa força poderosa pode ser mal compreendida, mal utilizada e deixada para causar estragos na nossa vida e na vida de quem amamos. A velha história dizia que o homem forte era aquele que gritava mais alto, que nunca recuava, que usava a raiva como um ariete para conseguir o que queria. Era o homem que explodia de fúria ou não mostrava emoção nenhuma, uma estátua estoica de masculinidade endurecida. Mas esse modelo está quebrado. Ele produziu gerações de homens isolados, doentes e em guerra consigo mesmos. Uma nova definição de força é urgentemente necessária. Uma que não se mede pelo volume do grito, mas pela profundidade da compreensão.
O homem verdadeiramente forte não é o que não tem medo de explodir. É o que não tem medo de olhar para dentro. Ele entende que sua raiva não é uma arma a ser usada, mas uma mensagem a ser decifrada. Sabe que o verdadeiro poder não está em reprimir sentimentos, mas em ter coragem de encará-los, sentar com eles e aprender o que eles têm a ensinar. Essa força é mais silenciosa, menos teatral, mas infinitamente mais resiliente. É a força de um homem em paz com sua própria complexidade. Essa jornada de transformação da raiva não é sobre se tornar alguém sempre calmo, zen, que nunca sente nem um pingo de frustração. Isso não é o objetivo, nem é humano. É sobre se tornar inteiro. É sobre integrar seu fogo, aprender a usá-lo como ferramenta de criação e não de destruição. Pense assim: raiva é energia bruta, um combustível potente. O homem fraco deixa esse combustível incendiar tudo ao redor. O homem forte usa esse mesmo combustível para alimentar o motor da sua vida, para correr atrás dos seus objetivos, proteger seus valores e construir um mundo melhor ao seu redor. Ele não é sem paixão. Sua paixão é apenas guiada por sabedoria e consciência. O homem que aprende a fazer isso não está apenas reconstruindo a própria vida. Ele está reescrevendo o roteiro da masculinidade para as próximas gerações. Ele mostra que vulnerabilidade não é fraqueza, mas o nascimento da conexão. Demonstra que inteligência emocional não é uma habilidade suave, mas a ferramenta definitiva de sobrevivência. Prova que o homem mais poderoso não é o que domina os outros, mas o que alcançou o autodomínio. Esse é o novo parâmetro de força. O homem que não precisa gritar, mas que entende o próprio grito, é aquele que encontrou o poder verdadeiro e duradouro. E aí, qual é a grande lição dessa jornada toda? É uma mensagem de esperança profunda e de libertação. Você não precisa viver como prisioneiro da sua própria raiva. Não precisa escolher entre os dois extremos tóxicos de explodir num acesso de fúria ou implodir em silêncio sob o peso das emoções não expressadas. Existe um terceiro caminho, um caminho de consciência e escolha. Você pode aprender a sentir o calor da raiva subindo dentro de você, reconhecer sua presença sem julgamento, respirar fundo durante a intensidade e então, responder ao mundo com clareza e propósito. Essa é a essência da liberdade emocional, e ela está disponível para todo homem disposto a fazer esse trabalho. Essa liberdade é o núcleo de uma nova masculinidade, mais saudável, que é praticada, não só pregada. É masculinidade em ação. É ter coragem de admitir quando está magoado, em vez de descontar nos outros. É ter força para impor um limite de forma calma e firme, em vez de construir um muro de raiva. É ter a sabedoria de entender que suas emoções são aliadas, não inimigas. Essa aplicação prática da consciência emocional é o que separa o menino do homem. O menino reage cegamente aos sentimentos. O homem responde a eles com intenção. Não se trata de ser perfeito, mas de estar presente e assumir responsabilidade pelo seu mundo interno. Essa jornada, aliás, não precisa ser solitária. Na verdade, ela é muito melhor quando feita ao lado de outros homens, irmãos, pais, amigos, mentores. A velha masculinidade prosperava no isolamento, mandando a gente engolir o choro e resolver tudo sozinho. A nova masculinidade cresce na conexão, na vulnerabilidade compartilhada, que constrói laços inquebráveis. Compartilhe essa mensagem com os homens da sua vida. Comece uma conversa. Pergunte a eles como lidam com o próprio fogo. Todo homem precisa ouvir que não está sozinho nessa luta e que existe um caminho melhor. O silêncio em torno das emoções masculinas já nos fez mal por tempo demais. Então, te convido a refletir. Quando foi a última vez que sua raiva falou mais alto que você? Quando foi a última vez que ela tomou uma decisão da qual você se arrependeu depois? Responder honestamente a essa pergunta é o primeiro passo no caminho. É o início de retomar seu poder,
não do mundo lá fora, mas das reações automáticas dentro de você. Isso é mais do que apenas controlar a raiva. É sobre se tornar uma versão mais completa e autêntica de si mesmo. Isso é liberdade. Isso é força. É isso que significa ser um homem consciente no mundo de hoje.